Então, muitas pessoas acham difícil estudar um novo idioma, mas na verdade só é difícil para quem não estudou bem o português. Quando a gente vai estudar um novo conteúdo, uma nova língua, é como se a gente estivesse sendo alfabetizado novamente, né? Começa toda a estruturação gramatical e outra estruturação no nosso cérebro, né? Então as pessoas acham, muitas pessoas acham muito difícil estudar um novo idioma, mas na verdade é porque essas pessoas não estudaram muito bem o português, né? Assim como, né, ninguém é obrigado a gostar de português e de matemática, mas nós somos obrigados a saber o básico, né? Então, assim, vai estudar um novo idioma, mas não sabe muito bem nem a estruturação básica de uma frase, né? Então, toda frase tem um sujeito, tem um verbo e tem um objeto direto, né? Vulgo complemento. Então, se a pessoa não sabe nem identificar isso, e pega um professor meio estressadinho que não tem paciência de ensinar isso, né? Então já vai ficar com aquele ranço da língua. Por isso que vem a importância de ter um professor que entenda de gramática, mas que não fique fixado na gramática, mas sim em como o aluno aprende, né? E dá essa motivação. Para saber qualquer idioma muito bem, tem que saber a gramática, mas não começar pela gramática, a não ser que tu vá fazer exames, né, que tu precise de um certificado. Aí tu tem que começar pela gramática, né? Um certificado para estudar lá fora, para trabalhar, entenderam? Mas se tu quiser só falar, primeiro tu começa, né, a aprender a falar mesmo. E aí depois tu mesmo vai sentindo aquela falta, né, de nova estruturação de frases, tu vai se percebendo que tu fala errado, né? Não digo esquecer uma outra letra, né, ou não pronunciar bem, mas assim, quando é muito corriqueiro, quando são vários erros, aí fica constrangedor para a pessoa e não vai ter uma boa conexão e comunicação, né? Então é isso, esse entendimento assim que as pessoas, a maioria não tem. É difícil uma língua. Não, não é que é difícil, é que na verdade tu não estudou bem o português, porque a estrutura é mais ou menos similar, né, em muitas línguas. Por exemplo, na língua latina, na derivação do latim, que é o francês, o italiano e o espanhol, é um pouco mais fácil, mas isso não significa que é fácil, porque na prática, quando for estudar, aí é que vem as dúvidas e as peculiaridades, né, de cada fonética, de cada padronização de formação de frases, da estruturação gramatical, né? Então, assim, se motivar, eu quero aprender a falar e ir aos poucos estudando, né? Mas estudar sozinho, a gente não consegue se corrigir. Então é bom, e também assim, nem ficar um professor que fica corrigindo toda hora o aluno, como é que vai aprender? Não aprende nunca, né? E também aquele professor que não corrige também, entenderam? Só que assim, não é, it's not polite, né, corrigir os outros, não é educado corrigir os outros, mas quando tu tá estudando para um exame, eu preciso desse certificado porque eu quero trabalhar lá fora, né, aí sim, aí é necessária essa correção então, tá, gente? E do contrário, sozinha é um pouco mais difícil, né, é isso que eu sempre falo. Bom dia.